que a gente chama dos básicos. O creme. O creme. Não, o creme são os detalhes ainda, né? Os básicos são os mais importantes. Porque no CS, por exemplo, vou te fazer uma comparação com o Dota. Tá. O que seria o básico no Dota? Cara, eventualmente... evitar que o cara farme, se for suporte. Você precisa entender a sua lane. E se você vai perder ela, perder por pouco. Se você pode ganhar ela, vencer sua lane. Isso é o básico, né? Suporte faz suporte, carry faz carry. Isso é o básico. Se todo mundo fizer bonitinho o que tem que fazer, o negócio vai saindo. Em algum momento, você precisa juntar o time. Pô, o primeiro objetivo. Qual é o primeiro objetivo, galera? Vamos deixar o carry farmando e vamos nas 4 levar uma torre bot. É o básico do jogo ali, a mecânica. Quando que o problema do Dota é isso. Muitas vezes nem o básico sai. Um jogo feio de jogar e um jogo feio de assistir. No CS, por exemplo, se você tem um espaçamento entre quem está entrando do primeiro e do segundo, muito longe um do outro, isso faz com que a sua eficiência em trocar a kill, vamos supor que o primeiro cara não mate, que ele morra. O ideal, o básico, é que o segundo mate ele agora. Então você teve uma perda de um jogador, mas já trocou ele, 4 contra 4, o jogo segue. Quando você não consegue ter essa distância respeitada, o adversário começa a brilhar. Ele mata um, se esconde, pede flash e mata... Você começa a dar espaço para ele jogar melhor do que ele deveria estar jogando. Era para ele ter matado um e morrido, no máximo. Então se você não conseguiu fazer a troca bem feita, seu básico está mal feito. Outra coisa básica aqui no CS que muitas vezes, até nós profissionais, às vezes erramos. Quem está entrando, normalmente vai pedir uma flash. Regra básica, qual flash? Porque tem várias, né? Você vai entrar, sei lá, vou dar um exemplo, Overpass, aqui vai entrar Sapão ali, que é um lugar que tem um tubo. Você quer a flash mais para sua direita, para cegar quem está perto? Você quer ela mais lá atrás do pilar para continuar? Então, se o suporte que está lá atrás não entender o que esse cara está pedindo, ou eles não forem capazes de conversar de maneira correta, não ter coisas pré-combinadas, não entender um ao outro, não vai sair a melhor jogada. E aí um outro erro em relação a granadas também é o seguinte: o cara tá querendo a flash. Pô, você tá lá atrás ansiosão, amigo. Ele apontou pra tu, hein? Não, velho. Você tá entrando. É sempre eu. Aí você tá lá atrás ansiosão pra jogar. O moleque tá indo ali. O correto, o básico, é você ficar de boa. Segura a sua ansiedade e o correto é ele pedir já. O primeiro tá calminho, o primeiro vai pedir. O que costuma acontecer até mesmo em times bons, cara. O suporte já tá meio nervoso da partida, já tá ali meio que imaginando que ele já deveria estar entrando. Ele quer antecipar. Banguei pra você, irmão. Mas o cara não tá assim. E aí o que acontece muito, tipo assim, eu sou o primeiro. Eu tenho o time que eu vou entrar, eu sei a hora que eu preciso entrar. É um feeling. E aí, tipo, banguei. Você já corta todo o seu pensamento e aí você morre, a maioria das vezes. É o que acontece. Então você estraga o pace Não falem que bang errado? Os quatro do time bang errado. Caralho. Eu não tô aqui comentando. É que a gente veio... Você tem certeza? Ele vem de 2 dias complicados, mas normalmente a gente... Não, é que tá tendo uns dias aí tá meio... mas o resto é de boa. Mas são esses básicos, assim, outro básico no CS que é importante ser respeitado. Você tá lá numa posição, você matou um cara. TR ali, você tá marcando, matou. Ficou com 15 de vida. Valeu, mano. Você é muito mais útil pro seu time sendo um número. Porque por mais que seja com 15 de vida, são 5 contra 4. E isso tinha uma dinâmica no jogo. Se você vai lá com 15 de vida e se mata, e de repente facinho, a porcentagem de você matar mais um é pequena, né? Você tá com 16 de vida, o cara vai te matar muito mais vezes do que você vai matar ele. Então quando você vai pro jogo com esse pouco de HP, se não tiver um motivo específico pra isso, você só entregar essa vantagem, você jogou mal. Você não fez o básico, que era o quê? Cara, tô com pouca vida, vou só dar 3 passos pra trás aqui e vou marcar minha posição. Se alguém vier me buscar mais, eu vou estar bem posicionado aqui, com chances de eliminar um possível avanço. Então respeitar também a saída de jogada. Comparando com o futebol, isso é literalmente jogar sem a bola. Ó, não é minha vez de jogar, eu já fiz alguma coisa, eu preciso deixar meus companheiros criar algo e vou sair de cena, daqui a pouco volta a ser minha vez. Então o CS tem muita dinâmica assim, de leitura do que você tem que fazer e do que você não pode fazer em tal momento. Esses são os básicos. Então times que são bons, que sempre estão... Toda hora chega em playoff, toda hora tá na semifinal, toda hora tá nas quartas. Os básicos deles são bons. Não é porque os caras criam taxas que ninguém criou. Porque no CS, cara, se você fizer uma taxa que ninguém criou, demora um jogo pro cara saber. Não tem como. Não tem como usar criar rápido. 15 táticas pra gente e ganhar um Major. Não é assim que funciona. Você vai ter que fazer o básico ficar muito bem feito, cara. Não tem outro jeito. É verdade. Entendi. Nossa. E o SK era muito bem feito? Nós éramos o melhor do básico naquela época, por muito. Essa foi uma Mas coisa... você estava um passo à frente da galera, vocês acharam? Cara, o que aconteceu na época da SK? A gente entendeu muito bem essa parte dos básicos e a gente na época deu uma inovada no sentido de o que acontecia nos times que vieram antes da gente. Tinha um time francês que jogou muito bem antes da gente. O cara sempre mandava 4 de um lado e do outro. Chamava Envias o time, o nome do cara era Rap. Ele criou um estilo do último jogador do time, de TR, que sempre é nas costinhas. Então os caras iam lá, criavam uma pressão, criavam uma situação, ele ia nas costas e matava os caras. O que a gente meio que trouxe pro jogo? A gente ia, dominava um espaço, deixava o code e voltava a fazer outra coisa. Então a gente deixava o cara posicionado, só que ele não ia nas costinhas depois que a gente jogava. Ele já estava lá bem posicionado
E nessa que os caras tinham que fazer a transição de um lugar pro outro, ele tava bem posicionado derrubando os caras. E ele sobrava muito round, porque ele tava mais longe do time e ele ganhava muito round. E pra ajudar, a gente tinha o Fer, que era muito agressivo, quebrando todas as regras do jogo. Então o Fer ia jogar contra alguém, ele tava toda hora agressivando, os caras se perdiam no jogo, meu. Toda hora os caras tinham um plano, você plano já não vai ser mais, porque o cara já matou. Então quem queria jogar muito estratégico não conseguia contra a gente, por causa que o cara tava sempre quebrando o plano. Então tinha várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas o nosso básico era muito bom. Por exemplo, tinha uma coisa no nosso time que era meio que regra. Se tivesse alguém atrás de você entrando de TR, e tivesse perigo de ter alguém ali, pulava. A gente tinha tanta fé que a gente ia dar sequência no round ganhando ele, que a gente não precisava garantir que o primeiro matasse o que estava ali. Bastava ficar 1 por 1. Se a gente trocasse uma peça por 1, tava bom pra gente. A gente sabia o próximo follow-up. Então a gente fazia isso muito bem. O nosso básico era muito, muito forte. Isso é porque os jogadores foram desenvolvendo em uma época em que o CS não tava com o básico tão forte ainda. Hoje em dia, cara, você joga de brincadeira. Chega lá na Europa pra brincar num nível alto nosso, assim, jogar uma partida que não vale nada, meu amigo, é melhor que o básico do 16 nosso. É ridículo, é forte. Subiu muito o nível, cara. Isso é bom, né? É, não pra nós, né?